Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do IAI IA. Antes de anunciar o convidado de hoje, que todos já devem saber quem é, queria contar um pouquinho da dinâmica, como que funciona. A ideia é que nesse papo todos participam. Ou seja, aqui é uma conversa onde a gente não está falando sobre verdades absolutas, a gente está trazendo perspectivas diferentes. Então, quanto mais gente participar, mais rica fica a conversa, né? Eu vou pedir para quem estiver assistindo a gente, puder mandar um oi aqui nos comentários para dizer que está tudo ok com o áudio, com o vídeo. Quiser contar para a gente de onde está assistindo também, são todos super bem-vindos. O convidado de hoje é um cara tremendamente especial que eu conheci há uns 2 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouquinho menos. É, E uma das pepitas de ouro que tem nessa rede chamada LinkedIn, o nome dele é Gabi Piumbato, é o alquimista das palavras. E eu acho que, além de ser uma pessoa tremendamente autêntica, eu acho que o que me encanta nele e o motivo dele estar aqui hoje é que ele, para mim, é um grande case, né, de uma pessoa que está fazendo uso de IA, uma pessoa que não vem desse mercado, mas que está fazendo uso, está se empoderando através das ferramentas. Então, esse foi o grande motivo, além de ser um grande amigo, uma inspiração, esse foi o grande motivo de trazer ele aqui hoje. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar aqui para o palco nosso amigo Gabi Piumbato. Seja super bem-vindo ao IA, Gabi. Olá, Adrian, Ronaldo, José, Davi, todo mundo que está aqui no chat prestigiando. É um prazer estar aqui com você. Você já me apresentou, o pessoal também já me conhece, então bora conversar. Boa, boa. Acho que vale uma apresentação, mas eu vou pedir para você se apresentar. Claro, eu quero saber do Gabi Piumbato profissional, mas eu também queria saber do homem por debaixo da capa. Ou seja, quem é o Gabi Piumbato, o ser humano, o que que ele gosta, enfim, queria que você se apresentasse contando um pouco para a gente sobre isso também. Opa, deu uma travadinha aqui, mas eu acho que eu entendi o que você falou. Tá bem. Ah, me apresentar bem, como eu sempre digo, minha vida é ler e escrever, né? Eu não estou na biblioteca, porque, como vocês sabem, aqui no Brasil o verão tá mais do que intenso, né? Tá no nível 11, numa escala de 0 a 10. Então, eu estou aqui aproveitando o ar-condicionado e então os livros estão lá na biblioteca. Eu venho de uma família de muitos leitores, né? Meus pais são professores universitários, meu avô era jornalista, também vários tios avós trabalharam em gráfica, no jornalismo. Eu também me formei, em comunicação social, em jornalismo, fui estudar poesia depois na pós, e agora estou aqui fazendo a minha magia no LinkedIn, nas redes sociais, compartilhando o que eu aprendo, tentando transmitir todo esse poder que realmente a inteligência artificial e as novas tecnologias nos dão, né? Hoje em dia eu não consigo imaginar mais minha vida como seria sem inteligência artificial, né? A gente está falando aqui, é, eu e o Adriano, a gente nunca se encontrou pessoalmente, isso ainda vai acontecer, espero que em breve, né? Graças à tecnologia, né? Estamos aqui numa sala, num streaming, né, sendo ainda retransmitido pelo LinkedIn e pelo YouTube. Como que eu tenho usado a tecnologia aqui, a gente pode explorar mais durante a nossa conversa. Boa. Essa é justamente a pergunta seguinte, queria que você contasse um pouquinho dessa tua jornada, ou seja, dessa jornada com o IA, talvez indo lá no início, e contar como é que foram as diferentes fases, enfim, conta pra gente um pouquinho dessa tua relação. Eu tenho usado o ChatGPT desde o início, desde que ele foi liberado para o público, né, até um pouco
prematuramente na visão do Sam Altman, que falava que esse produto era uma porcaria, né? E mesmo assim fez aquele sucesso que fez. Eu usei tanto para vocês terem ideia que quando você recebe a resposta, você pode dar o feedback lá, bom ou mal, né? Eu usei tanto e dava tanto feedback que lá em dezembro de, quando que foi? 2022, né? Acho que foi. 23, dezembro de 22, início de 23, isso. Eu usei tanto que, para você ter ideia, eles até me mandaram um e-mail dizendo que se eu morasse nos Estados Unidos, eles iam mandar uma garrafinha de água da OpenAI lá para mim, né? Infelizmente também não tinha ninguém para quem repassar esse bônus, esse presente, né? Mas foi isso aí. Então, desde o início tenho usado, depois me tornei um usuário pago, né? Também minha mãe é pesquisadora, a gente compartilha o ChatGPT, ela usa muito para pesquisa e desde então tem usado todas que têm surgido aí, né? Claude, DeepSeek, Perplexity, né? O Perplexity tem o DeepSeek integrado. Agora, dentro do Perplexity tem o Deep Research, né? Então, uma pesquisa profunda. Então, por exemplo, minha mãe está estudando essa questão das placas azuis, né? Principalmente em Londres. O que que são? As placas azuis lá, quando um cientista se torna uma pessoa de renome, ele ganha lá essa placa azul em Londres, como se fosse tipo uma calçada da fama lá no, em Hollywood, né? E minha mãe está fazendo essa pesquisa científica, então eu fiz lá uma busca no Deep Research que levou 2 horas, imagina, pesquisou 34 fontes, super profundo, mostrando tudo que já tem, o estado da arte, toda a bibliografia, mostrando pontos, lacunas de pesquisa, né? Você poderia pesquisar isso, aquilo ainda não foi pesquisado, e aí você tem que ir conversando para ir desenrolando, né? Então, muita gente acha que a inteligência artificial entrega tudo mastigadinho, mas você tem que ter um certo repertório para conseguir usar essa ferramenta e extrair o melhor dela, né? Então, é que se você não sabe conversar com o ser humano, você também vai ter dificuldade de conversar com a inteligência artificial, porque no fundo é uma conversa, né? E agora você vê que as IAs têm aquele modo de raciocínio, né? Então você faz a pergunta, ele vai fazendo uma espécie de decupagem do raciocínio. Então é assim, começa assim, tá bom. O Adriano me perguntou qual é a minha jornada em inteligência artificial. Deixa eu pensar. Eu comecei lá usando, né? Aí você vai vendo como é que esse raciocínio vai sendo montado. Então você tem que realmente usar, pôr a mão na massa, né? Como diz o nosso amigo Gladstone, sujar as mãos com IA para ver o que que tem, né? Porque tem muita conversa, é isso, é aquilo, não sabe desenhar a mão, né? Hoje em dia a gente ainda vê o pessoal falando isso, quer dizer, há 2 anos tudo bem, mas evoluiu tão rápido que faz uma mão melhor do que a minha mão aqui, né? Então, a ignorância não pode ser mais o nosso modo padrão aqui, principalmente com o avanço que é tão rápido, tão exponencial, né? Passa 2 semanas, parece que você perdeu 2 anos de novas tecnologias. E eu queria que você explorasse um pouquinho, Gabi, justamente essa, ou seja, você falou desse sujar as mãos de IA, né? Eu brinco que você tem que estar com a orelha suja de IA, porque aí, de fato, você está metendo a mão lá no fundo mesmo, não adianta sujar só as unhas. E eu vejo que você falou da conversa, né? Se você não sabe conversar com o ser humano, você vai ter problemas com a IA. Eu diria que é um problema até menor, porque quando você não sabe conversar com um ser humano, depois de algum tempo o ser humano simplesmente vai embora. A IA ela tem uma paciência infinita, então ela vai te dar muita chance ali de você aprender. Então eu queria que você me contasse um pouquinho dessa jornada de aprendizado, ou seja, menos das ferramentas, mas como é que foi para você no início? Ou seja, eu lembro que lá nas nossas primeiras conversas você falava muito de um second brain, ou seja, a minha impressão é que você teve um processo de aprendizado muito voltado para aquilo que você queria construir, né? Você não saiu aprendendo sobre IA, querendo
é completar o álbum de figurinha. Me conta um pouquinho nesse sentido, Gabi. É, todo o meu interesse vem realmente da minha necessidade, né? Você recebeu aqui o César Taurion, né, que fala tanto sobre a questão do hype, né? Também tem muita gente que fala critica o hype da inteligência artificial e realmente a gente vê isso bastante, né? Muito marketing, muita falação e poucos usos, mas o meu uso vem da minha necessidade. Eu não estou usando aqui só para porque eu decidi que é legal, né? Por exemplo, eu preciso fazer vídeos, então eu utilizo a inteligência artificial. A gente faz lives, tem os nossos podcasts. Depois você põe na inteligência artificial o vídeo, ela gera 20, 30, 50 cortes, né? Olha a economia de tempo que é isso. E realmente fica muito melhor. Eu testei. No começo eu estava fazendo manualmente os meus cortes e depois passei a fazer com a IA, porque o da IA gera muito mais resultado, ó. É muito mais previsível para decidir o trecho do vídeo que a pessoa vai ver, as palavras, né, a headline, enfim, toda a composição visual que ela cria, né, e isso aí é num piscar de dedos, né, a gente manda a IA fazer, vai tomar um café, volta, já está pronto. Agora, voltando, que eu me estendi um pouquinho, você comentou do Second Brain, de fato, eu já usava o Evernote lá faz mais de uma década, acho que desde 2012, né? E antes lá o Feedly, o Google Reader, enfim, para ir reunindo tudo que eu lia na internet, mas realmente a partir do Evernote veio essa ideia de criar um second brain. Depois disso, eu acabei indo morar fora, mudei um pouco de a cabeça, de vida, bastante, assim. Teve uma época em Portugal que eu não tinha nem celular, imagina, eu fiquei uns 6 meses sem celular. Até um amigo meu, Pedro, falava, tu és um gajo que não facilita, assim. Porque era isso, para falar comigo, ou você tinha que tocar a campainha em casa ou pelo telefone, não tinha outra opção. E isso foi lá por 2016, 2017, assim. E durante a pandemia eu fiz um curso com o Nick Milo, para usar o Obsidian, que é uma espécie de Evernote, de Notion, mas a diferença é que ele fica no seu computador, no seu HD, e ele não tem nada nas nuvens, né? Então você pode, não tem problemas de privacidade nesse sentido. Você pode escrever tudo ali, colocar suas senhas e tal, e fica tudo armazenado. E ele tem várias ferramentas. Você pode criar gráficos, né? Então você vai vendo lá os clusters, os nodos se juntando ou se repelindo. Então isso ajuda você também a ter uma visão do que você está trabalhando ou do que você deixou de lado. Por que que tem uma bola lá na direita falando, sei lá, sobre LLM? Aí você vai ver isso aí, tá 3 anos que você não mexe nisso, né? Isso também vai te dando uma ideia do que você estava pensando. Ah, então talvez seja a hora de eu voltar a falar, a pensar sobre isso, né? A escrever, estudar, enfim. Então, a ideia do segundo cérebro é realmente para a gente não ter que ficar pensando nessas coisas. Qual que é seu número de celular? Quando foi a primeira vez, o dia exato que eu encontrei o Adriano, né? Provavelmente eu tenho anotado aqui no Obsidian. Enfim, todas as conversas que eu tive com ele, insights, eu tenho uma hashtag lá, Adriano Salles. Então, se eu quero ver algo que ele me falou, que eu falei para ele, eu vou lá na hashtag e vejo tudo que tem ali. Às vezes algo nem que a gente conversou, mas que eu pensei nele, né? Enfim, são várias formas da gente ir organizar o pensamento, né? Olha aí, o José LM Souza está falando explorar no notebook. É isso, é. Pensei que ele estava falando do notebook LM, que também é uma outra grande ferramenta do Google, né? Mas depois a gente pode falar dessas Boa. outras coisas aí. E o que você diria que foi o grande paradigma que você rompeu ao longo dessa jornada? Frente à visão que você tinha inicial ou até antes de usar?
E depois de usar, o que que você diria que ficou diferente no Gap 1 Bafta? Produtividade mesmo, né? O tanto de coisa que eu posso fazer hoje em dia, graças a IA. Imagina, agora eu tenho um podcast, então eu tenho a transmissão, que dura cerca de 2 horas, né? Depois disso, eu gero os cortes, eu faço um post no blog e ainda crio uma música, tudo a partir dessas 2 horas, né? Agora, imagina quanto tempo eu teria que trabalhar se eu tivesse que fazer tudo isso na mão. Como eu falei, rever um podcast inteiro de 2 horas, selecionar os trechos mais importantes, ou os trechos que eu acho que vão viralizar. Depois, criar uma música. Você vê, para eu criar a música, eu levo 15 minutos, 20 minutos, sabe? Imagina, eu teria que contratar uma banda, né? E cada banda, que nem do Adriano, acho que foi de rock, do Eduardo Dantas foi de um samba soul. Eu teria que contratar o Tim Maia para cantar aquela música do Eduardo Dantas. Como é que isso seria possível, né? Então, não seria possível, né? Talvez nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo eu iria conseguir fazer isso e ainda no dia seguinte, né? Então, realmente a produtividade é tremenda. E o que me fez, ou o que mudou minha visão, seria realmente isso. As pessoas falam, a IA nunca vai fazer isso como ser humano, o ser humano ainda não sei o quê, sabe? Realmente a IA já faz tudo, sabe? Ela faz um texto maravilhoso, faz um vídeo maravilhoso. Eu estava querendo contratar designer há meses atrás. Não consegui achar designer, me reuni com vários. Falei, sabe fazer isso? Você está mexendo com tal ferramenta? Eu preciso que você faça isso para mim. Ah, não sei, vou estudar. Passa 2 meses, já saiu uma nova ferramenta que faz isso, sabe? Então, realmente, se você não se não se atualiza, se você não busca saber o que está acontecendo, realmente você vai ser substituído. Até no post que eu fiz, convidando para essa live, eu falei que eu li muitos livros de economistas falando lá que, por exemplo, uma profissão que jamais seria substituída pela IA. Eles estavam falando isso há 5 anos, que parece 5 séculos. Agora, cuidador de idoso. Por quê? Tem que colocar o idoso na cama, dar banho, dobrar a toalha. O robô não consegue dobrar a toalha. Tá bom, em 2020 era ok esse argumento, mas você vê, entra hoje no Twitter, no X, você vê toda semana tem um robô dando flip, surfando melhor que o Adriano, sabe? Como é que Entendeu? Esse robô com certeza sabe dobrar uma toalha, a gente já vê eles tirando os copinhos lá da lava-louça, secando no o prato, guardando dentro do armário, entendeu? E ainda tem outra que eu também contei, até bastante pessoal, que eu fui numa festa de um tio-avô meu que fez mais de 90 anos e estava a cuidadora dele lá, e realmente me chamou a atenção como eles tinham uma interação ríspida ali, sabe? E como você acabou de falar, a inteligência artificial não responde sempre de modo compassivo, tem 200% de paciência, está sempre ao seu dispor, vai fazer o que você quiser. Então, a inteligência artificial jamais responderia um velho de quase 100 anos de uma maneira bruta, né? Como é que fica o argumento desse pessoal hoje? Claro. De fato, assim, a velocidade com a qual as coisas estão acontecendo é uma velocidade que pessoalmente, eu nunca experimentei em nenhum momento na minha vida. Eu sempre fui um grande apaixonado por tecnologia e eu nunca vi nada parecido com o que a gente está vendo hoje em dia em termos de velocidade. Essa história de há 2 semanas atrás não tinha uma ferramenta que fazia isso e hoje já tem. Há um mês atrás o robô não dobrava roupa e hoje ele já dobra. Então, acho que, de fato, a gente vai ter um. Eu acho que cada vez mais o longo prazo deixa de existir. Ou seja, você fazer planejamentos e pensar as coisas numa perspectiva de longo prazo perde o sentido porque as referências que você tem hoje podem ser totalmente descabidas daqui a um tempo. Mas uma curiosidade que eu tive com relação a todo esse processo que você faz, com relação ao teu podcast, inclusive fazemos uma pausa aqui para fazer
um jabá mais que merecido. É o Crisopoeia Talks, hoje, às 7h30 da noite. Eu já tive lá com ele, não é porque eu fui convidado, eu estou sempre assistindo as conversas, vale super a pena. Os convidados no final ganham uma música, eu já ganhei a minha música feita pelo Gabi, e é uma conversa interessantíssima, então convido todo mundo que está aqui com a gente a assistir também, porque vale a pena. Mas a curiosidade que eu tive é sobre hoje você faz isso, ou seja, você aciona uma a uma as ferramentas, ou você já tem algum fluxo de automação que você simplesmente faz o upload dos vídeos e ele já interage com o Suno, interage com o ChatGPT, enfim, como é que você faz isso hoje? Não, eu ainda sou o responsável, mas espero delegar em breve com o agente de IA para ele fazer tudo isso para mim, que era isso que a gente estava falando. Uma vez que você já tem é, toda a estrutura, toda a organização do que precisa ser feito, você delega a parte operacional para a inteligência artificial, né? Que aí entram os agents, né? Os agentes de inteligência artificial que vão realmente fazer o trabalho da força bruta ali, que seria todo esse processo do pós podcast que eu descrevi há algum tempo. A OpenAI já tem o Operator, né? Mas é preciso desembolsar US$ 200 por mês, então é um bom investimento. Mas se você pensar que esse operator vai fazer tudo isso por você, né? Imagine o ganho, imagine se você tem uma empresa. Então é isso que a gente também já conversou outro dia. Por que que as pessoas não estão usando, né? US$ 200 é um salário mínimo por mês. Se você for contratar um empregado por um salário mínimo, você vai ter que pagar mais do que um salário mínimo por causa de todos os impostos, né? Então, se você está buscando reduzir custo, é uma alternativa, e parece que tem pouca gente pensando nisso hoje em dia. E, de fato, é um valor que é muito caro para a pessoa física, mas é muito barato para a pessoa jurídica, né? Você pensar num software que uma empresa gaste R$ 1.200 por mês, não é nada, na verdade, né? Eles gastam fortunas com outras ferramentas, então esse é um custo relativamente baixo. Agora, uma pergunta que não quer calar. Eu sou um fã convicto do Gabi Piumbato e da escrita dele. O quanto hoje a IA te ajuda a escrever os teus conteúdos, Gabi? E como que se dá essa dinâmica? Em prol de não perder a autenticidade, enfim, em prol de não perder a humanidade, como é que você usa nesse sentido? Tanto para você quanto para os teus clientes. Eu diria que ela serve muito boa, realmente muito boa para fazer estrutura, né? Como eu falei, mesmo para minha mãe que estava pesquisando lá, você pede para ele dar a estrutura de um artigo científico, a estrutura de um texto sobre física quântica, vamos usar esse exemplo aí. Ele realmente vai te dar uma estrutura muito racional. Nisso aí, a inteligência artificial é imbatível. A gente não consegue dar o mesmo resultado no mesmo tempo, mas para escrever eu ainda sinto que ainda não chegou, pelo menos no que eu considero o meu nível. E eu falo isso com bastante tranquilidade, porque eu me dediquei a vida inteira a ler e a escrever, então eu acredito que eu tenho um bom repertório e uma capacidade para conseguir avaliar se realmente o texto, por exemplo, tem emoção. Isso é algo que falta nas inteligências artificiais. Elas não conseguem transmitir essa emoção ou vão transmitir de uma forma completamente fake mesmo, né? Você falou, sem humanidade, né? A gente vê muito essa questão da humanização, né? Chatbots humanizados, é, até mesmo a gente está aqui no LinkedIn já extrapolando um pouco do mercado, né? Falando demissão humanizada, né? Por que que uma demissão precisa ser humanizada, né? É justamente porque ela é fake, né? Se você não leva em consideração a humanidade, o que é humano, você precisa humanizar, né? A gente já tem cachorro humanizado, né? Agora é moda ver tanto cachorro sendo levado no colo aí como se fosse
filho pelas calçadas, né? E então eu realmente percebo que falta essa emoção, essa capacidade de conseguir se conectar com o outro, né? E eu lembro, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro de algum post teu onde você contava que você fez um trabalho grande de reunir alguns posts, não sei porque eu tenho na cabeça o número 200 posts seus, que você separou isso para usar junto a alguma IA. Para que que você usou isso? Você usou para treinar, para ele entender o teu estilo? Como que você usou isso, Dani? Exato, eu juntei todos os meus posts de 2023, né, que foram mais de 365, que foi mais de um por dia, e coloquei no Notebook LM para receber insights, né, ver o que que ele falava do meu estilo, aquilo, o que que o Gabi Piumbato considera autêntico no LinkedIn, como ter sucesso no LinkedIn segundo o Gabi Piumbato, qual uma estratégia de marketing, enfim, ver se realmente ele ia dar boas respostas, né? E realmente deu, né? É aquilo, quando você alimenta com conteúdo rico, porque todos esses posts fui eu que escrevi, então saiu dessa cachola aqui. Então ele só está pegando todo esse conteúdo e analisando, né? Ele não está extrapolando. Se a gente vai no ChatGPT e simplesmente pergunta o que que o Adriano Salles pensa disso ou daquilo, ele vai pesquisar no Google. Como eu falei, dá o raciocínio. Primeiro precisa entender quem é Adriano Salles. Vai pesquisar, vai ver o que você já disse. Aí, às vezes, ele fala assim: bom, o Adriano não falou nada sobre isso, mas eu acho que ele diria tal coisa. Mas eu acho que ele diria tal coisa, ele já está inventando, né? No notebook LM não tem isso, porque o material que eu dei fui eu que escrevi. Então, nesse sentido, ele não teria como alucinar. E foi realmente para isso, para entender, né? Ver se eu poderia criar uma versão digital minha, né? Um gêmeo digital, né? Como se diz, mas realmente não fiquei satisfeito com o resultado nesse sentido, porque aí sim, se você perguntar o que o Gabi Piumbato acha de surfar, eu nunca escrevi sobre surf lá, então ele vai ter que dar uma resposta para você, e essa resposta vai ser inventada porque não tem nada no material sobre o tema. Então, é uma dificuldade quando a pergunta faz com que a resposta tenha que fugir do conteúdo que está ali dentro. Legal, legal. Bom, deixa eu dar aqui as boas-vindas ao William, que chegou também, Maria Clara Lopes, uma grande amiga aqui. A gente já fez várias coisas juntos, inclusive com o Gato Piumbato também, no ano passado. E o José LM ele está trazendo uma pergunta que é o que você diria dos IA agents? É isso que eu falei. Eu tô louco para que eu possa ter o operator aqui e possa realmente usar todo esse poder computacional a meu favor, né? E é realmente uma das revoluções. Olha aí, o Flávio Zorzeto também aqui. Um abraço para ele, Boa. para Maria Clara Lopes. É por isso que eu acho que a gente vai ter uma grande transformação na sociedade, por causa desses dois fatores. Um que é o que o José perguntou, dos AI agents, porque eles são como se fosse um cérebro, né? Eles pensam e só que você precisa agora de braço, de corpo para executar. E quem que vai fazer isso? São os robôs. A gente já vê esses robôs humanoides, como eu falei. Você pode pesquisar aí, robôs da Tesla, da Amazon. Tem um cara no Twitter que ele tem uma empresa chamada, acho que é Robotics AI. Ele também está contratando, toda semana ele posta anúncio, estou contratando 100 engenheiros para minha empresa, né? Você vê o que eu falei, o robô dando pirueta para trás, o cachorrinho. É tanto avanço que agora você tem o poder computacional para pensar, eu quero fazer tal coisa, e o robô para executar. Então, isso aí vai acabar uma uma imensa massa de trabalhadores, né? Desde os que fazem trabalho intelectual até os que fazem esse trabalho da força bruta aí mesmo, né?
há uns tempos eu estava pesquisando sobre isso para um cliente, né, sobre esses robôs aí envolvendo logística, e você vê as pesquisas que eles fazem com os próprios funcionários de armazéns, eles também gostariam de ter robô, porque imagina você ter que ficar carregando quilos e quilos todos os dias. Só que o problema é, uma vez que você tem o robô, você vai perder o emprego, né? Então, tem algo aí nessa conta que não fecha, é isso que também traz tanto medo e tanta ansiedade para tanta gente, né? E também mesmo, como eu falei, pesquisadores. Se você lê um artigo científico, hoje em dia, em 19 de fevereiro de 2005, você não sabe mais se é escrito por um ser humano ou por uma inteligência artificial, porque isso também faz com que a gente reveja o próprio passado, né? Eu estava lendo um livro daquele Patrick, acho que é Leonce, o Zorzeto aí pode me dar uma ajuda, que fala muito sobre essa questão da cultura organizacional, né? E o livro é de 2012. Você lê o livro, você vê que ele foi escrito pelo ChatGPT, porque todo capítulo, no fim, tem um resumo com bullet points, a primeira expressão em negrito, né? Então, você vê, se é uma criança de 15, um adolescente, pega esse livro, vai falar, pai, mãe, esse livro foi escrito pelo ChatGPT, só que ele é 10 anos anterior ao ChatGPT. Então, realmente não tem mais como você saber, principalmente na academia que exige essa linguagem impessoal, né? Então, eu fico pensando realmente quantos pesquisadores, professores não vão ser eliminados, porque você, como eu falei, você vai lá no Deep Research, manda ele fazer uma super pesquisa, depois manda escrever um texto científico a partir daquela hipótese. Pronto, tá feito. Tá? De fato, tem muita coisa que está facilitada nos dias de hoje. Aproveitar das boas-vindas aqui para a querida Vera Helena, que está aqui com a gente. É uma amiga dos dois. Está dando um e aí, Adriana e Gabi. Eu queria até aproveitar esse tema que o José LM trouxe sobre os agentes. O hype hoje em torno de IA é tão grande que a gente espera tudo das IAs. E, na realidade, tem muitas ferramentas que não são de IA e que permitem muito dos ganhos que os tais agentes podem fazer, que são ferramentas de automação, né? Por exemplo, para dizer a mais simples de todas, a mais amigável de todas, é o Zapier, né? Então, com o Zapier, você consegue fazer fluxo de ações diferentes. Então, quando você faz o upload desse último episódio numa pasta do Google Drive, ele automaticamente vai conectar com o Suno para gerar a música, depois vai mandar para o ChatGPT para fazer o resumo. Quando o resumo estiver pronto, esse resumo vai ser guardado numa determinada pasta do Google Drive. Então, essa é uma ferramenta que está disponível há 4, 5 anos, possivelmente. Só que, com todo esse hype em torno de IA, as pessoas não fazem uso, né? E é uma ferramenta que, de fato, não tem nada de inteligência artificial, mas o que ela faz é automatizar muitos processos manuais, que é que você ter que entrar em diversas plataformas diferentes. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho que puxar um pouco de sardinha para o meu lado, né, Zé? Então, falar um pouco aqui de no-code e de automações para o povo saber também. Mas a ideia não é de puxar sardinha, é muito mais de ser um provocador, que eu acho que o Gabi é um ótimo exemplo disso, que é de a gente tem que ter a intenção de querer aprender. A gente tem que topar se sentir burro no primeiro momento. Ou seja, de entrar numa ferramenta e falar assim, cara, eu não sei usar, mas eu acredito que isso aqui é para todo mundo, então é uma questão de eu descobrir. Então, acho que isso é de fato determinante dentro da tua curva de aprendizado em qualquer ferramenta que você se propõe a aprender hoje em dia. E a grande vantagem é que, há 5 anos atrás, se você quisesse aprender Photoshop, até você ter um grau de proficiência razoável em Photoshop, você levava meses. E agora não é assim. Agora você começa a aprender um negócio e em uma semana depois você já está colhendo frutos daquilo. Você ainda não é um expert no assunto, não sabe usar todas as funcionalidades, mas você já consegue fazer algumas coisas. Então, acho que tem muito de exercer uma curiosidade de querer de fato ir aprender e topar se colocar numa posição de aprendiz, né?
Ronaldo tá pedindo aqui, registra aqui, por favor, essa ferramenta, Adriano. Vou colocar aqui, Zapier. Tá vendo como funciona, Zé Helene? E para quem quiser ajuda, tô super disponível para ajudar. Vai ser um prazer. É, e eu queria ter uma visão tua, Gabi. Eu honestamente acho que pessoas como você, entre as muitas que eu converso, você é a exceção. Ou seja, a maioria das pessoas hoje já sabe o que é inteligência artificial, já sabe o nome das ferramentas, mas quando você vai perguntar para elas, legal, mas o quanto você usa no teu dia a dia, a resposta, no geral, é, cara, eu não uso. Eu não uso. Por que que você acha que isso acontece? Ou seja, por que que as pessoas não estão mais próximas e não estão adotando essas ferramentas? A pergunta é complexa, né? Porque também a gente tem, é difícil responder assim, genericamente, né? Quem são essas pessoas, né? A gente pode começar testando algumas hipóteses, né? Uma é a pessoa simplesmente tem medo, está em negação. Vai roubar meu trabalho, isso aí não existe, eu não vou usar. Eu também converso com muita gente que eu sei que pode perder o emprego por causa da inteligência artificial e também dessa combinação com a robótica que eu falei. Pergunto, como é que você está vendo esses cenários, está se preparando para isso? Não, não estou fazendo nada. Então é simplesmente aquilo. Eu cubro aqui a cara, não estou vendo ninguém, não está acontecendo nada, né? No meu mundo da fantasia aqui, está tudo ótimo. O outro é que realmente dá trabalho. O segunda hipótese. Por quê? Porque ainda não tem cursos. Os cursos, como eu sempre falo, e acho que você apoia, porque eu vejo que você sempre dá like. Você não precisa gastar R$ 1.000, R$ 5.000 fazendo um curso de prompt, gente. Pelo amor de Deus, até essa semana um dos novos diretores lá da OpenAI soltou lá um modelo de prompt para usar o ChatGPT, né? Mas o próprio Ilha lá, que também brigou com o Sam Altman e saiu, já tinha dado o modo como ele usa e era também o modo que eu uso, que é assim, simplesmente conversa, né? Por quê? Porque a IA vai te ensinar. Então você tem que ter essa predisposição. Tá bom, não sei nada, eu quero aprender. Então vamos por aqui para usar a ferramenta que você falou, o Zapier. Eu vou lá no ChatGPT e falo, olha, o que é o Zapier? Ele vai me dar a resposta. Tá bom, o que que eu posso fazer com o Zapier? Ele vai te dar 10 ideias. Aí você pensa, uma dessa ideia é boa, será que eu poderia fazer? Me expanda o item 5 da ideia construir uma automação pro podcast do Gabi. Aí ele vai te dar a automação. Aí você lê e pensa, será que eu posso fazer? Aí você abre o Zapier, cria uma. Tô falando o que eu faço, ou o que eu faria. Vai lá, abre uma nova aba, cria conta no Zapier, faz o login. Tá bom. Tenta fazer o que o ChatGPT falou. Não vai dar certo. Você bate um print e fala assim: olha aqui, tô empacado nessa coisa aqui, não tem o que você falou. Aí ele vai lá, como eu falei, ele tem 1.000 pontos de paciência. Claro, eu vou te ajudar, meu querido. Vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falo, não tem essa opção. Tá bom, então tente aquilo, entendeu? Você vai gastar 1 hora, 2 horas, vai, mas olha o tanto que você aprendeu, né? Primeiro, você aprendeu a conversar com a IA, que é algo, como eu Exato. falei, que tem que ser orgânico, não é aquilo. Você não precisa falar assim, haja como Adrian de Salles, um especialista em automação no Zapper, entendeu? Simplesmente começa a conversar ali, como uma IA, eu diria, É, porque já está tão natural, né? Mas, enfim, tudo isso dá trabalho. Você está disposto a ficar 2 horas aqui numa coisa que depois talvez não, você não vai conseguir. E tá tudo bem, porque você tentou, né? Você aprendeu algo, você criou, tentou mexer com uma ferramenta nova, aí depois você vai procurar alguém. Olha, o Adriano falou lá, será que não deveria, então, podia pedir ajuda para ele? Ele sempre fala, está disponível aí para te ajudar, né? Então, são esses dois, medo e falta de agência, né? Aquele conceito em inglês, né? Agency, né? As pessoas que têm agência hoje em dia com a inteligência artificial, isso vai ser muito mais potencializado, porque você pode ter os agentes AI para fazer as coisas por você, você vai dar as ordens, né? Você vai realmente ficar na parte estratégica ali e a IA vai fazer
operacional por você. Então, é como se você tivesse os minions lá, seu exército de minions aqui trabalhando para você, fazendo tudo, né? Se você pensa mesmo empresas, né? A gente até conversou na live que você fez comigo, que você fez para voltado para advogados, né? Um advogado, um escritório de advocacia teria que pensar no fluxo de atendimento, né, de receber o cliente, marcar uma reunião, aquilo que você sempre fala sobre o tempo gasto só para fazer a manutenção de uma agenda, né? Depois o pós-atendimento, que mensagem que vai dar, fazer uma pesquisa de satisfação, enfim, tudo isso daí você pode automatizar na boa, porque não exige nada e também não tem que ser nada humanizado, porque eu acho também, me estendendo um pouquinho aqui, que essa coisa por exemplo, do chat humanizado. Eu não quero conversar com uma IA achando que é um ser humano, eu quero conversar com a IA achando que é a IA mesmo, né? É super engraçado essa expressão, atendimento humanizado, né? Eu quero robô mesmo para falar, que porcaria de robô, me passa um humano aí então, né? Eu não sei se vocês já falaram com o atendimento da Amazon, que também é por inteligência artificial. Ela põe até uns errinhos assim para simular, né? Você vê, fica assim, tipo, Amanda está digitando. Aí ela digita só um Q sem o U e o E, né? Para simular, para fazer a humanização da IA, né? Não, eu quero falar com a Amanda robô mesmo, né? Depois, se não der certo, me passa para a Amanda real, que a gente vai ver se consegue resolver esse problema. Claro. Até complementando isso, eu achei, a gente faz um uso muito parecido. Eu uso a IA de professora em vários momentos, e uma pergunta que eu faço muito para ela no meio das conversas é: vem cá, eu estou esquecendo de te passar alguma coisa que eu deveria te passar? Ou seja, eu peço para ela fazer uma revisão de toda a conversa e me dizer se tem algo a mais que eu poderia fornecer para ela, e inevitavelmente ela me traz coisas que enriquecem a conversa, ou seja, no final das contas, que me fazem dar mais contexto, e com isso os resultados são melhores. E corroborando com essa questão da agência, do Gabi, eu vou contar que na última sexta-feira eu passei, eu fiquei de 10 às 5 da tarde aprendendo sobre uma ferramenta, e o processo de aprender foi ver um vídeo de 47 minutos. Então, o vídeo tinha 47 minutos. Só que para eu converter isso em aprendizado, eu levei 7 horas, porque eu via 2 minutos do vídeo e tinha que me desdobrar para conseguir replicar aquilo que ele estava fazendo. Então, é um processo que de fato dá trabalho, mas é totalmente factível, né? Eu queria trazer aqui um comentário da Vera. Vamos ler aqui. Todos mudamos com IA, certeza. Gabi, há um percentual que você possa nos contar do quanto você mudou ou adaptou a sua lida com a literatura, com a poesia no seu caminhar com IA? Ah, eu queria mandar um beijão para a Vera também, nossa amiga, sempre prestigiando aqui. Percentual, eu realmente não tenho. Eu diria que desde o surgimento da IA eu tive que realmente mudar bastante a minha escrita, porque eh, tudo isso é muito dinâmico, né? Você vê, hoje à noite eu vou conversar com a Ana Carolina Ebenal, né? Faz, acho que já um ano e tanto ela me mandou um texto dela e me perguntou, Gabi, você acha que esse texto foi escrito por mim ou pela IA? Eu falei, olha, eu tenho certeza absoluta que esse trecho, e selecionei o trecho, foi escrito pela IA, porque tava daquele jeito que eu falei, bullet points, a primeira parte, a expressão em negrito, né, tudo ajeitadinho como a IA. Ela falou, não, fui eu que escrevi tudo mesmo, mas o que você falou é verdade. Será que a gente já não está escrevendo como a IA? Né? E essa, desde que ela fez essa reflexão junto comigo, eu fiquei pensando nisso. No fim de semana, na semana retrasada, eu fui no evento de inovação aqui em São Carlos, no o Novo Lab. Aliás, quem se interessa por inovação pode conhecer tem muitas startups aqui em São Carlos, que é um grande polo tecnológico, né? A capital da tecnologia.
E todos, absolutamente todos os palestrantes, Vera, usaram crucial. Então, é crucial fazer tal coisa, é crucial não sei o que, é crucial não sei o que. Se você pensar antes de 2022, quantas vezes você ouvia crucial por mês? Né? Agora você ouve a cada hora e você abre o LinkedIn, tá alguém falando que tal coisa é crucial. Será que tudo é crucial, né? Tudo realmente se tornou crucial? Só existem, esse é o único qualificativo que tem agora, né? Crucial. Então, realmente eu tive que mudar a minha forma de escrever, de pensar também a partir de todo esse contexto, né? Certas frases que você escrevia agora já talvez não façam mais efeito no público, porque todo mundo já ficou anestesiado, né? Se eu falo que é crucial usar inteligência artificial, você já está pensando em outra coisa, já até saiu do nosso podcast aqui e foi fazer outra coisa da vida que você também não aguenta mais alguém falando que alguma coisa é crucial. Então a gente tem que realmente entender em qual contexto a gente está vivendo, em qual contexto a gente está escrevendo, né? A sua pergunta me fez lembrar de um teste que fizeram na Folha de São Paulo, acho que foi na virada do milênio. Eles pegaram textos do Machado de Assis, né, mas um pouco mais não tão famosos, né, contos, novelas breves, e mandaram para editoras grandes para ver se eles iriam aprovar. E o que aconteceu? O Machado de Assis não foi selecionado, né? Mas no meu ponto de vista isso está certo, porque você não quer 100 anos depois alguém escrevendo de uma forma que é de um século atrás, percebe? O contexto mudou, a sociedade mudou, tudo já mudou, então não faz mais sentido fazer o que fazia antes, mesmo que seja o Machado de Assis. A gente lê o Machado de Assis porque já tem o nome, já tem essa, já temos todo esse conhecimento nesse século que passou, mas hoje em dia eu escrever como Machado de Assis não faria o menor sentido. Claro, e eu acho que nos dias de hoje, eu acho que até que muito do teu sucesso tem a ver com isso dentro do LinkedIn. Eu acho que a grande capacidade hoje em dia é uma capacidade de fazer sentir, né? Ou seja, de fazer o leitor. Acho que a gente conquista a atenção do leitor por fazer ele sentir, né? Ou seja, e não simplesmente por transmitir as informações corretas de forma impecável, etc. e tal. Então, acho que isso é algo realmente muito complicado para as IAs e algo que todos que estão aqui sabem, você faz belíssimamente bem. Vou trazer uma outra pergunta aqui do William, até porque eu não prestigiei ele no outro podcast, não coloquei a pergunta dele, ele foi mal criado comigo. Então hoje eu vou prestigiar para ele não brigar comigo de novo. Então, no passado, os robôs começaram apertando parafusos. Hoje, eles já são excelentes babás e dobradores de roupa. O que vai acontecer quando a IA geral baixar em robôs que andam entre nós? Continuarão a carregar nossas malas e trocar nossos pneus? Essa pergunta muito divertida do William, né? Eu acho que retorna para o que você falou sobre essa questão da velocidade do avanço, né? Que é realmente exponencial, né? Que não é só é, dobrar, né? Dobra, quadruplica, oitoplica e assim por diante, né? Então, pode voltar um pouquinho a pergunta dele ali, que eu Claro, queria comentar uma coisa que ele falou? claro. Obrigado. Né, a sua pergunta é: o que vai acontecer quando a geral baixar em robôs que andam entre nós, né? É isso, eles vão ser humildes e continuarão a carregar nossas malas e trocar nossos pneus, né? Por que que eu pedi, obrigado, Adriano, para você colocar isso? Porque o avanço é tão rápido que a gente não tem imaginação para conseguir sequer prever o que vai acontecer, né? Por exemplo, o que que alguém mais voltado para as áreas sociais diria, ou poderia dizer? Talvez a inteligência artificial vai se estruturar numa hierarquia social igual a que a gente tem hoje. Então, você vai ter lá o trocador de pneu, o garçom, o chofer,
e você vai ter lá o CEO, o dirigente da empresa, que também não dobra a toalha de banho, né? Não sei, quem sabe, por que que a inteligência artificial também não pode ter é, essa estrutura, né? Desde do estratégico até o operacional, né? Ou simplesmente a gente pode ir para os sonhos mais, para os pesadelos, né? Os sonhos mais negativos, que a gente se tornaria escravizado pelas inteligências artificiais, então nós iríamos carregar as malas e trocar os pneus desses robôs, né? Eu acho que essa visão aí me parece muito pessimista e fora da realidade. Não, para filme de Hollywood, para série, é legal, mas o ser humano já é maléfico o suficiente. Você não precisa colocar sua maldade nos robôs, né? Eu acho que até trazendo um pouco do primeiro episódio aqui do IAIA que eu fiz com a minha irmã, que eu acho que essa resposta, William, tem muito a ver com como que a gente quer desenvolver a nossa integração com essas novas tecnologias. Ou seja, se a gente quiser, de fato, insistir num cenário de substituição, o mais provável seria que a gente virasse os escravos da IA, né? Porque ela vai ser muito mais inteligente que nós, então, como muito mais inteligente, quem passa a carregar a mala, quem passa a fazer essas coisas somos nós e eles não. Ela vai estar se dedicando a resolver outros problemas. É, mas eu acho que não é por aí, né? Eu acho que até porque isso colocaria em risco os próprios criadores, né? Os próprios criadores dessas LLMs superpoderosas. Então acho que é sobre a gente cultivar é, uma relação de integração, né? E não de substituição, porque essa só beneficia a mídia e o hype, na verdade. Eu acho que somos seres colaborativos por essência, então acho que um cenário como esse me parece realmente difícil de acontecer. Mas, com sorte, todos aqui vamos viver para ver. Legal. Deixa eu ver aqui se tem uma outra pergunta aqui da Vera. Vamos ver. Sim, há um padrão que tem se formatado no mercado para ser aceito ou não. Criamos os nossos padrões na relação com o IA, não? O ser humano gosta de padrões e gosta desse efeito de manada, né? Traz conforto. Então, acho que ela estava se referindo àquela questão da linguagem, né? De todo mundo usar sempre as mesmas palavras agora e que vem via inteligência artificial, né? Que depois você vai ver porque da onde que vem essas palavras, né? Porque a inteligência artificial foi treinada lá com os africanos que não sabem tão bem o inglês. Então, por exemplo, mergulhar, o Delphi, né? Agora tudo você tem que fazer um mergulho nas coisas, né? Um mergulho profundo, né? Isso vem lá desse treinamento, né? Então também você comentou sobre o ser humano ser colaborativo. É engraçado pensar que a gente está usando um palavreado vindo de uma outra língua, de um estrangeiro que não sabe bem a língua para a qual a inteligência artificial está sendo treinada, né? E tudo isso vai causando essas repercussões aí, o famoso efeito borboleta batendo as asas lá do outro lado no mundo e provocando consequências aqui na nossa vida. Boa. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta que eu fiz para todos os convidados, que é, imaginando que, de fato, a gente chegue a um momento onde a gente tem essa IA super inteligente, uma IA, a tal da AGI, que é tão falada pelo Sam Altman. Se a gente tivesse essa super inteligência artificial, que pergunta o Gabi Piumbato faria para ela? Acho que eu faria, baseado em tudo que você sabe sobre mim, me conte algo que eu não sei. Boa, boa, boa. Uma ferramenta.
usar como uma ferramenta de autoconhecimento. É. Boa. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a presença desse amigo aqui, que é um prazer conversar com ele. Eu confesso para vocês que volta e meia a gente conversa, troca figurinha, até porque a minha vontade, já falei isso para algumas pessoas, a minha vontade era ter o Gap e um Bato na minha mesa de cabeceira, poder ele ter ali pertinho para trocar figurinha. Então, quando essa saudade bate muito, eu sempre recorro a ele, e a gente troca ótimas figurinhas. É, Quero agradecer a tua presença, Gabi. Foi mais um papo incrível aqui. Te passo a palavra para você fazer uma despedida, o teu encerramento, e convido todo mundo de novo a assistir o Crisopoeia Talks hoje à noite, toda quarta-feira às 7:30 da noite. Uma conversa onde se distribui ouro. Então, te passo a palavra para a gente encerrar. Agradeço mais uma vez o convite, né? Devolvendo a dobradinha que você já fez no meu podcast. Também agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, né? O José, Vera, o William, o Zorzeto, o Ronaldo, a Maria Clara que ficou quietinha aí só observando e é isso. Em breve eu espero conseguir materializar o meu clone, meu gêmeo digital para que você tenha um Gabi Piumbato aí Na na sua cabeceira. cabeceira. Talvez a Boa. impressora 3D já esteja também bem mais barata, então vai dar até para imprimir uma versão em miniatura aí. Boa, mas eu vou querer a versão com o blazer azul e a colherzinha de pau Ah, no tá bem, bolso com com a óculos colher. escuros, que é a versão Pulp Fiction do Gato Piumbato. Maravilha, gente. Super obrigado. Semana que vem tem mais. E para o que precisarem, tanto eu quanto o Gabi, a gente está disponível no LinkedIn. Sempre honramos nossos convites, honramos as conexões. Então, fica aqui o convite para hoje à noite e para quarta que vem vocês estarem com a gente também. Tá bom? Obrigado, brigadão, Gabi. Isso aí. Complexos alquímicos. Valeu. Boa.